Esse vídeo não é sobre dieta, nem sobre o corpo ideal. É sobre a dor invisível que nos impede de mudar por dentro e por fora. Vamos falar o porquê que a gente fica variando entre dietas mirabolantes e treinos intensos. E no final não conseguimos resultados nenhum. Às vezes passamos a vida toda no tal efeito sanfona e nunca conseguimos entender por que é tão difícil para nós, enquanto outras pessoas parece ser tão fácil se manter no peso ideal. Então, se você se sente presa ao seu corpo, à sua mente e à sua história, esse vídeo é para você. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Papo Sério um Café, onde trazemos um papo de vida real, coisas que acontecem no nosso cotidiano e que não costumamos falar com ninguém. Afinal de contas, fomos ensinadas que muitas coisas devem ser guardadas para nós. Mas aqui é um lugar seguro, onde falamos sim de vida real, das dores, das tristezas, das desilusões, mas também falamos de alegria, amor, generosidade, bondade e como fazemos no nosso dia a dia para manter a harmonia em todas as áreas da nossa vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória no meu corpo físico. Como que eu fiz para sair desse corpo aqui, onde eu pesava 75 quilos, 20 quilos a mais do que eu peso hoje, com apenas 1,55 m de altura, eu usava uma calça 44. E isso foi muitos anos da minha vida. Foi um incômodo, foi um desconforto, me deixava triste, angustiada. E eu tentei fazer de tudo que era possível. Fiz dieta, fazia exercício, conseguia manter por um tempo, depois voltava ao peso normal. Então, na minha longa trajetória de vida, desde que eu me entendo por gente, o meu apelido já era gordinha. E isso sempre me incomodou. Embora na época as pessoas falassem o que quisessem, te davam o apelido que gostariam, era de uma forma carinhosa, mas isso não era legal para mim na época, não gostava. Ninguém gosta de ser associada ao peso, mas muitas vezes a gente carrega esse apelido ao longo da vida, mesmo a gente não gostando, porque se falar é pior, as pessoas te chamam ainda mais com aquele apelido se tu falar que não gostou. Então essa foi a minha realidade em bons anos da minha vida. Na infância eu já tinha esse sobrepeso, na adolescência eu vim carregando isso. Então entre altos e baixos, épocas eu estava bem magra, outras eu estava já no sobrepeso novamente. E isso sem entender o que acontecia, porque eu seguia por um tempo as dietas, os treinos, e do nada eu me desapontava, largava tudo de mão e voltava àqueles hábitos alimentares ruins. Quando eu me mudei de cidade, há 5 anos atrás, foi aí que realmente eu desejei mudar. Fui tentar entender os processos que eu estava fazendo, o porquê daquele efeito sanfona, e foi quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Então, esse processo todo de autoconhecimento, ele não começou hoje. A minha história com o meu autoconhecimento, com as minhas feridas, ele já vem de longa data. Só que a gente demora um tempo para conseguir conectar todas as informações que nos tornam hoje a pessoa sabe que somos. Então, por muito tempo, eu aprendia sobre o autoconhecimento, mas não colocava em prática. Isso também é uma questão que nunca dá certo, porque enquanto a gente não começar a pôr em prática as coisas que a gente aprende, é só mais uma informação na nossa cabeça. E é por isso que muitas vezes a gente vê o outro ter uma transformação na sua vida e na nossa vida a gente continua estagnado, continua no mesmo lugar. Porque a gente acha que só o conhecimento é suficiente, e não é. Conhecimento e ação é o que gera transformação. Então aqui, nessa foto, é o meu corpo de hoje, é nesse lugar que eu me sinto bem, é com essa Juliana que eu me identifico. Então eu procuro cada vez mais o meu autoconhecimento para estar nessa pele, para estar nessa pessoa que eu gosto de olhar no espelho e que eu me identifico com ela. Porque por muitos anos da minha vida, aquilo que refletia no espelho não me agradava. Que é um ponto que eu sempre trago para vocês. Se você realmente gosta daquilo que você olha no espelho, isso ali te agrada, essa pessoa te traz felicidade, alegria e você se sente bem naquela pele, tá tudo bem.
Eu tô falando da minha situação, do meu caso, e eu entendo que quando eu trago aqui é porque algumas pessoas também se sentem assim. Algumas pessoas que estão no mesmo lugar onde eu estava podem pegar essas informações e transformar as suas vidas. Não precisam ficar naquele lugar de dor. Então, se você é a pessoa que é um pouquinho fora do seu peso, mas se sente bem com isso, segue sua vida, meu bem, se sinta feliz, abraçada, da mesma forma que os demais. Mas eu conto aqui a minha história, a minha versão. E eu, Juliana, não me sentia bem naquela pele. Não gostava da pessoa que eu estava refletindo no espelho. E isso foi anos da minha vida, não foi pequenos momentos, foi muitos anos da minha vida onde eu não me identificava com aquela pessoa. Mas eu fazia movimentos para melhorar e alguma coisa acontecia, eu retornava de novo àquela alimentação desgovernada, aquela compulsão alimentar e retornava de novo ao peso inicial. Então, é com essas pessoas que não estão satisfeitas com aquilo que estão olhando no espelho que eu venho falar hoje. Que assim como você, eu também já estive nesse lugar, então posso tentar te explicar como que foi que eu saí de lá e por que que hoje eu consigo um peso estabilizado, consigo me manter onde estou, porque isso tudo é uma questão de mentalidade. Assim como a gente trabalha no profissional, a gente trabalha no financeiro com novas crenças, com uma nova mentalidade, aqui funciona da mesma maneira. Então, a gente vai entender um pouquinho os mecanismos que levam a gente a comer compulsivamente, que levam a gente a entrar nesse looping de preguiça, de não ter vontade de treinar, de insegurança, de rejeição, e a gente acaba, então, sempre retornando ao ponto inicial. Então, a minha trajetória foi essa por um longo tempo. Pesava 75 quilos, 1,55 m, sou bem pequena, usando calça 44. Isso é bem acima do peso mesmo, então imagina, eu pesava 20 quilos a mais do que eu peso hoje. Então a gente já consegue perceber, né, pelo olhar das fotos, que eu realmente estava um pouco acima do meu peso. E isso pra mim me deixava extremamente desconfortável. Tinha uma baixa autoestima, porque eu sempre fui aquela pessoa que não podia escolher a roupa que eu queria, porque algumas roupas não me serviam. Então, as minhas irmãs eram mais magrinhas e elas escolhiam, a gente ganhava. Quando a gente ganha, já é uma coisa difícil, né, de se agradar. E ainda eu tinha esse fator, que era não entrar em qualquer roupa, então tinha mais esse fator agravante. E eu me recordo que eu estava aqui fazendo as anotações para fazer esse vídeo para vocês, e eu tenho algumas memórias que elas ainda me deixam desconfortável. Então, talvez ainda tenha alguma coisinha que eu precisa dar uma curadinha ali dentro, né? Mas eu acredito que não, elas não me causam dor. Mas quando eu fui lembrar para contar aqui para vocês, eu realmente fiquei um pouco triste, assim, de ter essa lembrança, né? Que eu me recordo que muitas vezes lá no ensino médio, ensino fundamental, eu precisava usar a roupa da minha mãe, porque nada me servia. E então a condição financeira não era tão boa assim, então as roupas eram de fato ganhadas, né? Então pensa, uma menina na adolescência tem que vestir a roupa da mãe, que não é as cores que tu gosta, não é o modelo da época, não é a que tá na moda, e ainda você tem que usar uma roupa de uma pessoa mais velha, né? De uma idade diferente da sua. Então isso era pra mim uma das coisas assim que até hoje é uma memória que eu não gosto de lembrar. Então é sobre essas questões que ficam marcadas na nossa vida. Não é só o sobrepeso, é toda a trajetória que vem junto. Eu também me recordei, nunca fui a pessoa que podia escolher, né? Tanto na questão de roupa como de namoradinhos. Então eu nunca me sentia merecedora de algo melhor, de algo que eu pudesse escolher. Então fica essa sensação de não merecimento, essa tristeza interior, essa rejeição, porque a gente nunca pode escolher. É como se a gente sempre então tivesse que ficar com aquilo que sobrasse ou com aquela pessoa que te queria e não aquilo que você queria. Então isso tudo fala muito mais sobre a nossa relação com nós mesmos. Não é as pessoas que determinam isso. Não é que você não pode escolher, mas é o lugar que você se colocava, é o lugar que você se coloca nas situações da sua vida que determinam quem você é e o que você faz da sua vida.
Quando você se coloca nesse lugar de eu não posso escolher, de fato você está aceitando a vida da maneira que ela é e está dizendo que está tudo bem, que você não merece escolher e que você vai ficar com aquilo com aquilo que a vida te oferecer de bom grado. E não é sobre isso. Quando a gente se sente empoderada, quando a gente se sente bem na própria pele, com a coragem, com a autoestima lá em cima, você se coloca nesse lugar de, não, eu escolho o que eu quero para minha vida. Eu determino o que eu quero para minha vida, porque a tua postura diante da vida é totalmente diferente dessa que está na vitimização, que está na rejeição, na humilhação. São feridas que vêm junto com a baixa autoestima. De todas as amigas, eu era sempre a que me sentia mais feia do rolê. Eu era sempre, então, a pessoa que também se colocava nesse lugar de vergonha, né? Não tinha roupas para sair, não cabia na roupa das amigas para pedir emprestada, então estava sempre nesse lugar de vergonha, de tristeza, de rejeição, de não tem para mim, de falta. Tudo isso gera na gente, então, esse lugar de vitimização, que a vida não me ama, que a vida não me aceita, que a vida não me quer, que a vida não me traz nada de bom. Então, é tudo mecanismos do nosso corpo que dá a entender que as pessoas colocaram a gente ali, que o universo não nos ama da maneira que ama os outros, mas é tudo uma criação da nossa mente, que óbvio que a gente não tinha consciência disso naquela época. Hoje temos a oportunidade de ter as informações aqui, de estudar sobre isso, mas na época a gente fazia todo esse mecanismo inconscientemente. E mais pra frente a gente vai falar um pouquinho também o que faz a gente entrar nesse lugar então de vitimização, que traz, né, toda essa baixa autoestima e todos esses fatores que eu trouxe até aqui. Eu tinha algumas defesas, me recordo que eu trazia assim algumas crenças e algumas frases de defesa para mim. E uma delas era falar para todo mundo assim que eu tinha estrutura grande. Uma pessoa com 1,55 m tem estrutura grande? Não, né? Mas essa era, algum momento, não sei de onde que eu criei essa informação, mas eu comecei a falar que embora eu fizesse dieta, que embora eu emagrecesse, a minha estrutura do corpo era grande, então eu jamais ia ficar magrinha, jamais ia ficar musculosa, porque a minha estrutura era grande. Então eu levei isso para minha vida por muito tempo e já fazia parte do meu repertório verbal, então eu falava isso para as pessoas, não sei de onde eu tirei isso, mas eu falava muito isso e isso era uma crença muito grande que eu tinha. A gente pega essas crenças pra gente se ancorar, pra gente ter uma defesa na hora que a gente quer falar alguma coisa pra alguém, justificando a nossa falta de resultados, então a gente quer dar uma resposta lógica, independente de onde a gente tirou essa base, mas a gente segue então firme nessa crença e ainda segue espalhando ela. Outra crença que eu tinha muito grande e que pode ser aqui a tua situação, que eu carregava fortemente, era uma frase que ela é muito famosa, eu já escutei por aí e eu carregava comigo também como um escudo, que era: eu sou assim gordinha e quem não gostar de mim, o problema é da pessoa. Isso é uma crença gigante. É uma defesa que a gente encontra dentro de nós, mas eu quero que tu entenda que isso é muito mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Esses tempos eu escutei uma frase que eu levo muito comigo assim no meu coração, porque é muito verdade. A menina falou o seguinte: cara, ninguém tá nem aí pra ti, ninguém tá nem aí pra tua vida, vai fazer a tua vida, tá todo mundo correndo, todo mundo apagando fogo, todo mundo cuidando da sua vida, cuidando dos seus afazeres, então ninguém tá nem aí pra ti. E eu levo essa frase assim pra mim, pro meu coração, porque quando eu penso em desistir, quando eu penso que alguém tá falando de mim, eu sempre boto essa frase na frente: cara, ninguém tá nem aí pra mim. Eu tenho que me colocar nesse lugar de ser menos arrogante, de achar que as pessoas estão falando de mim, pensando em mim a todo momento, e fazer o que eu preciso fazer o que precisa ser feito para que eu chegue no lugar onde eu quero chegar. Então, por muito tempo, eu usei essa frase como uma defesa, de que as pessoas precisavam me aceitar como eu era, sendo que eu não me aceitava. Eu não gostava daquele corpo, eu não gostava de me olhar no espelho, eu não gostava das roupas que eu usava, da roupa que entrava em mim, eu não gostava. Então, isso fala muito mais sobre a gente quando a gente usa essas defesas. É você que está incomodado com o seu peso, é você que está incomodado com as roupas que você usa, da maneira que você leva a sua vida. Não é sobre o outro. O que o outro está falando, se você não aceita como uma verdade na sua vida, isso é indiferente.
Porque assim como tem gente falando do teu peso, pode ter gente falando da tua inteligência. E por que você não pega essas informações boas e carrega para sua vida? Você só carrega para sua vida as informações que você concorda. E é por isso que a gente tem muito mais facilidade de carregar o que as pessoas falam dos nossos defeitos do que as nossas qualidades. Porque a gente está numa autoestima tão baixa, num auto-amor tão baixo, que a gente não consegue reconhecer as nossas qualidades, mas os defeitos a gente acredita que são verdade e é por isso que a gente dá mais ênfase ainda a eles. Então até aqui o que eu falei para vocês é que o sobrepeso ele fala sobre uma dor emocional, não é somente sobre o seu corpo físico, mas existe uma raiz que te faz comer compulsivamente. Existe uma raiz que te coloca naquele desânimo, onde você não tem vontade de treinar, você não tem vontade de fazer atividade física. E existe uma raiz também que faz esse movimento de quando você consegue chegar no corpo ideal, você leva um rebote da vida e você retorna ao início da fila. As raízes são todas inconscientes, mas elas estão atingindo você a todo momento. Então precisamos identificar o que a gente pensa sobre o alimento, o que a gente pensa sobre a atividade física, o que a gente pensa sobre o nosso corpo. Identificar o que a gente está pensando sobre tudo isso e ressignificar ela, porque é só assim que a gente vai conseguir ter a harmonia, a gente vai conseguir ficar no peso que a gente acha ideal para nós. Um ponto muito importante que a gente precisa entender, a gente usa a comida culturalmente como um escape. Presta atenção se na sua família também não é assim. Quando estamos todos felizes, a gente usa a comida para se reunir, para bater papo com a família, para comemorar. Então, sempre existe muita abundância de comida em comemorações, em momentos que a família está reunida. Mas do contrário também é verdade, eu não sei na tua família, mas na minha, se acaso acontece um velório, uma coisa triste, todo mundo se reúne para comer e resolver o problema. Então, a gente culturalmente já foi desenhado para isso. Ou a gente está usando a comida para um escape, a gente vai resolver um problema, então a gente usa a comida como um intermediário para ver ali o que pode ser feito. E no momento então de extremas alegrias, a gente usa a comida também para comemorar. Só que fora esses momentos de reunião familiar, onde a gente usa o alimento dessa forma, a gente transporta isso para nossa vida pessoal, para nossa vida particular. Você pode notar que quando você está com um problema muito grande para resolver, quando você está ansioso, quando você com algo na sua cabeça, você usa uma comida e geralmente é comidas gordurosas que elas dão aquela sensação de prazer. Então você vai ali por muitas vezes, você come compulsivamente para que aquele buraco dentro do seu ser, para aquela dor, parece que ela se cala quando você come. Só que depois a comida passa, a dor volta porque você não resolveu e aí começa um processo novamente. E agora trazendo toda essa história da gordura, do sobrepeso, comer compulsivamente para sanar as nossas dores. Na visão mais sistêmica, a gente entende que as doenças, elas são sim bloqueios emocionais que já temos no nosso corpo. Então a gente entende que a pessoa que fica no sobrepeso por muito tempo, ela usa a gordura do seu corpo, a forma, né? Uma forma grande. Então lá no nosso inconsciente, isso traz uma informação que é pra gente passar despercebida pela vida, porque a gente tem medo de ser vista, medo de ser elogiada, medo de ser desejada. E aí você pode até falar que isso não faz sentido, e faz, inconscientemente faz. Quantas vezes lá na sua infância você ouviu alguém comentar que a vizinha emagreceu e agora queria se aparecer para os outros, que a fulana agora emagreceu e os homens ficam mexendo com ela? Então, inconscientemente, a gente pega toda essa informação para que a gente não se torne uma mulher que os homens desejam, a gente prefere então ficar com essa capa, aonde seria uma proteção inconsciente do nosso ser. Em casos mais graves, a gente fala muito sobre a questão de quem teve abusos ou violência sexual na infância. Essas pessoas têm mais esse agravante, que elas não desejam ser vistas de maneira alguma, não desejam ser desejadas, não querem estar com esse olhar para elas. Então, se manter com esse corpo assim, sobretudo inconscientemente, traz a ela essa informação de que então ela não vai ser vista, ela não vai ser agredida. Então, por isso que muitas vezes, inconscientemente, a gente não consegue emagrecer.
porque a gente faz todo esse processo mental de que seria um perigo se a gente emagrecesse e todos esses olhares, todas essas narrativas pudessem acontecer com nós. Quando a gente tem dificuldades de emagrecer, a gente carrega então 3 bloqueios mentais. O primeiro bloqueio mental é o bloqueio tudo ou nada, que é a pessoa que fica sempre em 2 polaridades. Ela divide os alimentos entre bons e ruins, então ela só pode comer os bons e os ruins ela nunca pode comer. E aí quando ela entra em contato com esse ruim, que ela denegriu, que ela acha que não pode comer, ela come compulsivamente porque ela não consegue se controlar. Em outro momento, temos também a pessoa que faz dietas extremas e em um dado momento algo acontece dentro do seu ser, ela não sabe controlar e aí ela come compulsivamente. E é isso que chamamos então do efeito sanfona no meio do caminho e é o bloqueio mental tudo ou nada. Ou ela faz tudo ou ela não faz nada. Então ela não consegue harmonizar. Ela fica sempre nos extremos, onde ela não consegue encontrar um equilíbrio saudável. Outro bloqueio mental que temos, imagem corporal negativa. Isso fala muito sobre a maneira como você se vê no espelho. Se você cria essa imagem corporal de que você é feia, de que você é rejeitada, de que você é vítima, de que você não merece uma coisa melhor, inconscientemente fica muito difícil você fazer um movimento contrário, onde você vai buscar um equilíbrio para manter o seu corpo saudável. Então, como as crenças positivas que a gente vai instalando no nosso sistema para tirar a negativa do lugar, a gente vai ter que fazer o mesmo movimento. Porque enquanto você permanece com essas crenças de que você é gordinha, de que você é feia, você vai fazer de tudo para entrar nesse lugar, porque a sua crença fortalecedora ainda é negativa. Por mais que você se esforce, em algum momento você faz movimentos contrários a chegar nessa crença que é o que de fato você acredita ser. E o terceiro bloqueio mental é o medo de receber atenção, que é o que eu falei antes. Geralmente esse medo vem em pessoas que sofreram abuso ou violência sexual. Pode também estar relacionado das coisas que ouvimos na nossa infância, de que a pessoa emagreceu e agora ficou arrogante, ou que agora largou o marido e casou com outro. Então, foram várias coisas que a gente ouviu e que isso pode sim estar interferindo nas nossas decisões hoje de emagrecer ou não. Aqui eu queria dar uma pauta bem rapidinha, que a gente está então falando sobre as coisas que a gente carrega lá da nossa infância, que isso tem um impacto na nossa vida adulta, até mesmo quando a gente quer fazer uma mudança, isso se torna muito difícil devido às crenças que a gente vem trazendo lá da nossa infância até a vida adulta. Então, você que é pai, você que é mãe, além de ensinar os hábitos saudáveis para os seus filhos, através do nosso ambiente, a maneira como a gente se porta diante dos filhos, não adianta você ensinar o seu filho a comer salada se você come pizza na frente dele. Não adianta querer que a criança coma uma fruta se você não come. Então, tudo é espelhamento. Lá na infância, a criança aprende muito pelo espelhamento. Então, aquilo que você faz, a criança vai fazer também. Mas, sobretudo, o importante também é você criar essas crenças fortalecedoras no seu filho. Evitar falar essas coisas para ele. Um ponto muito importante é você dar o espaço para a criança expor as suas emoções. Muitas coisas que a gente falou aqui são emoções reprimidas. A gente não tinha espaço para falar aquilo que a gente pensava, aquilo que a gente queria, aquilo que a gente gostava. Então, muitas vezes você usava a comida como escape. Não posso falar, então vou encher de comida esse corpo, já que a voz não pode sair. Então, são movimentos inconscientes, obviamente, mas você que tem filho, você que tem filha, você pode fazer movimentos contrários, para essa criança ter um espaço seguro dentro da sua casa, poder falar dos seus sentimentos, da raiva que ela está sentindo, ela poder reagir a tudo aquilo que ela está sentindo e ela ter esse espaço seguro dentro de casa. Porque em algum momento, se ela guardar tudo isso dentro dela, na vida adulta isso vai refletir na vida dela. Então, se a gente pode ajudar hoje as nossas crianças, o mais certo é a gente fazer isso. Então, como que começa esse processo de transformação? Sobretudo, o seu autoconhecimento. Ele é a chave para quase tudo na sua vida. Então, a gente começa por aí. Se conhecer cada vez mais para entender as nossas emoções, os nossos sentimentos, por que estamos reagindo dessa maneira, por que estamos comendo compulsivamente, o
que a gente está querendo tapar ali, que a gente não quer deixar vir à tona. Então, entender os mecanismos do nosso corpo, entender os momentos que estamos mais ansiosos, que estamos comendo mais, por que isso está acontecendo. Então, sempre tem esse olhar para você. Então, entenda que sempre é um processo interno que vai refletir no seu externo. É um caminho para a vida toda. Não podemos fazer hoje e o resto da vida deixar isso de lado. Então, hoje você faz um pouquinho, amanhã você faz um pouquinho e assim você vai se conhecendo, vai se respeitando e vai descobrindo aquilo que faz você se olhar e se sentir bem na sua pele. Então, algumas dicas para você começar a se entender ainda hoje. O autoconhecimento é a base. Você sempre vai ter que buscar o seu autoconhecimento para entender o que você sente, o que você pensa, o que você quer da vida. Comece devagar. Não comece hoje querendo treinar 7 vezes na semana, querendo fazer uma dieta extremamente restritiva. O processo de emagrecimento, ele é um estilo de vida. Não importa você perder peso de uma hora para outra. O que importa é você criar hábitos saudáveis, é você criar um mecanismo onde você consiga entender por que hoje eu estou comendo a mais do que o normal, por que hoje eu estou comendo meio compulsivamente. Então, se entender é melhor do que você perder peso. Perder peso acho que seria uma das coisas mais fáceis. Você já deve ter tido na sua vida esses efeitos de uma hora tô magra, uma hora tô mais gordinha. E é por isso que não queremos um processo rápido. Queremos um processo lento, mas duradouro. Outra dica legal é você ter presença na hora da alimentação. Então, larga o celular, desliga a TV e perceba o que você está sentindo. Coma devagar e coma com total presença. Eu estou aqui, estou me alimentando para suprir as necessidades do meu corpo e não para tapar uma emoção ou para comemorar algo. É sempre esse processo de presença. Então, coma devagar, mastigue bem o seu alimento, sinta o sabor. Muitas vezes a gente come e nem sabe o sabor que tinha comida, só está comendo por comer. Então, a partir de hoje, presença na hora das refeições. E uma coisa muito legal que eu usei também por um tempo é o diário das refeições, que é toda vez que você vai comer, você anota tudo aquilo que você comeu, qual o sentimento relacionado àquilo, e acredito que traz muita clareza também sobre tanto o que você come, quanto o porquê você come. Se você comeu porque estava mais triste, se você comeu porque realmente estava com fome. Então, um diário, por algum tempo, ele traz muita clareza da maneira como você se porta diante da alimentação. Eu acho bem legal também você fazer. Por último, eu anotei: se conecte a pessoas que te motivam. Eu tenho as amigas da academia, a gente sai para tomar café fora, mas quando a gente está reunida, a gente fala muito da questão do estilo de vida, a gente marca treinos juntas e isso motiva também a gente a fazer a nossa atividade ou a gente se alimentar melhor, tendo esse incentivo maior. Então, se conecte a pessoas da sua academia, do seu grupo de caminhada, do seu grupo de treino, isso também vai te motivar ainda mais. Talvez você esteja vivendo a mesma coisa que eu vivi por anos, se escondendo, evitando o espelho, esperando ser escolhida. Mas deixa eu te contar uma coisa: quando você muda o que está aí dentro, o reflexo muda sozinho. Hoje eu amo a pessoa que reflete no meu espelho, mas não foi só porque eu perdi 20 quilos, mas foi porque realmente eu me tornei a pessoa que eu sempre quis ser. E hoje, se eu pudesse te dar apenas um conselho, seria: continue. Você pode ter e ser a pessoa que você sempre sonhou, ou você pode ficar onde você está e ver a vida passar, e muitas vezes reclamando da situação que você se encontra. Nós temos o poder de decidir, e eu não estou falando que isso é fácil, mas eu te garanto que desse lado a vida é bem melhor. Se esse vídeo tocou o seu coração, compartilha com as suas amigas para que elas também possam receber desse conhecimento. E deixe aqui nos comentários o que você decide fazer por você ainda hoje. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.